Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário. Vamos dar início à nossa sessão. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecidos pela assistência espiritual dos bons espíritos a nos intuir, a nos assistir. Que possamos envolver a todos aqueles que necessitam do carinho, do conforto espiritual. Que as nossas vibrações cheguem a todos com muito amor, com muito carinho. Obrigada, Senhor, por tudo, pela oportunidade de estudo e de aprendizado. Que assim seja. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e pegaremos no capítulo 16 alguns trechos deste capítulo, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Começaremos com a desigualdade das riquezas. Então, no item 8, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A doutrina espírita nos mostra, através da encarnação, o entendimento da necessidade de termos, em alguns momentos, a prova da riqueza. Vemos no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, prova da riqueza e da miséria, a questão 814. Kardec pergunta: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos respondem: para os provar, cada um de maneira diferente. Aliás, os sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que os escolheram, e frequentemente nelas sucumbem. Então, Deus permite que nós escolhamos através das nossas dificuldades, daquilo que ainda temos que evoluir, esses momentos de aprendizado. E a riqueza é uma delas. Sabermos passar por momentos de provas ali, onde o nosso orgulho vai ser testado, onde temos a prova da ganância, do excesso, de absorvermos todos os bens materiais e sabermos lidar com tudo isso, é realmente um teste de muito aprendizado. No item 7 desse mesmo capítulo, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, nos diz assim: a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possui, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação
que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Então, nesse pequeno trecho, nós vemos que é uma experiência, um teste muito grande, né? Com relação ao orgulho, ao egoísmo, a todos os sentimentos ali que dará prova. Muitos querem serem ricos, né? Testarem aí do abuso dos bens materiais, mas é uma prova extremamente difícil, porque estará ali exposto a tudo isto. Mas, com certeza, se conseguir liderar tudo isso com bom senso e voltado para o bem, terá ali as suas recompensas. Uma situação bem interessante que ele coloca é a comparação com veneno, né? Porque muitos remédios, eles trazem muito bem-estar, né, para as pessoas, e são aí extraído, né, de material, de substâncias extremamente perigosas. Então, isso também se deve, né, a essa questão da riqueza. Nós estamos nos nossos dias atuais vendo muitas pessoas se corromperem pela questão material, pela questão do dinheiro, e se talvez, e nós contestamos, né, ficamos indignados, mas se talvez estivéssemos na situação dessas pessoas, correríamos o mesmo risco, né? No Livro dos Espíritos, na questão 815, Kardec pergunta aos espíritos: qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da infelicidade ou da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Então, né, a miséria leva ao murmúrio, às lamentações, na piedade contra a Deus, as lamentações das mais diversas. E a riqueza a tudo que falamos, né, aos excessos mais diversos, ao egoísmo, aos abusos, enfim. A questão 816, Kardec pergunta: se o rico tem mais tentações, não tem também maiores meios para fazer o bem? E os espíritos respondem: é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não a ter nunca o bastante só para ele. A posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a infelicidade, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. É bem interessante isso, porque muitas vezes o rico até mesmo
se distancia da parte espiritual, né? Ele se torna ali insensível à caridade, né, à prática do bem. Claro que existem exceções. E o pobre, Deus experimenta a resignação, se ele vai conseguir, né, sucumbir ali naquele meio, até mesmo o caminho do mal, né, de se partir para algum conflito, para partir para a marginalidade, para alguma situação bem mais complexa. Observando duas passagens do Novo Testamento, vemos assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon, Deus das riquezas, nesse caso, as riquezas. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, não honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardei todos esses ensinamentos desde minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segui-me. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então Jesus disse a seus discípulos: Eu vos digo, em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18, 18 a 25, Marcos 10, 17 a 25. Aqui temos uma nota que diz o seguinte, com relação ao camelo. Esta figura original pode nos parecer um pouco estranha, pois não se percebe a relação que existe entre um camelo e uma agulha. É que em hebreu a mesma palavra era empregada para designar cabo e camelo. Na tradução foi-lhe dada este último significado. É provável que no pensamento de Jesus estivesse o primeiro. Ele é, pelo menos, mais natural. Jesus referia-se não ao animal camelo, mas à corda de amarrar navios, que era feita com o pelo do animal e que popularmente era chamada camelo. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, não pretendi estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de desfazer-se do que possuía.
A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, ele podia ter praticado todos os ensinamentos, né, que fora lhe dado até então, mas ele não se desprendia dos bens materiais que a riqueza lhe proporcionava. Então, fora da caridade, não haveria salvação. Ele não conseguiria se dispor, né, de todos aqueles bens. A consequência dessas palavras, se consideradas ao pé da letra, em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura. E como causa de incontáveis males na terra, seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isto seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é uma fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. Então, claro que o dinheiro, claro que os bens materiais, eles não são o culpado de tudo isso, né, de toda a ostentação. São as nossas dificuldades, né, são os nossos problemas interiores que provocam, né, todo esse mal. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação, e a riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta, para alimentar toda essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Espero ter contribuído para mais um ensinamento, buscando aí valorizar tudo que Deus nos concede para podermos evoluir e que possamos pensar sobre a nossa condição, seja ela qual for, da riqueza, da pobreza, de uma situação de conforto, de uma situação de necessidade, que busquemos sempre ajudar ao próximo, para que possamos nos sentir melhor nessa nossa caminhada. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.
Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre o perdão, no capítulo 61, Perdão e Remédio Santo. E ele inicia com uma frase de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas. É aquele momento em que Jesus está ali, nos momentos finais, sendo crucificado, em que ele diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel nos diz: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E nas doenças vulgares, reclamas despreocupação em favor da cura. É natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te se refaçam as forças. E é verdade, quando temos ali uma dor física mais intensa, muito naturalmente nós buscamos uma medicação que alivie a dor, que nos faça sentirmos melhores. Mas ele diz aqui que do ponto de vista do espírito, pensamentos doentios, de queixa, de mágoa, de antipatia, isso causa lesões graves também na nossa alma. Tanto que, certamente, muitos consultórios médicos hoje, há pacientes que estão ali na frente de um médico com um problema físico, mas quantas vezes a causa não é uma mágoa, o rancor, essas queixas ali que perduram, constantes, que vão ali também debilitando as nossas células, não só físicas, mas as nossas células espirituais, que vão minando a nossa resistência. Por isso é que ele fala da necessidade do esquecimento para que nós possamos refazer as nossas forças. Esse esquecimento mais no sentido de não ficarmos alimentando aquilo que já aconteceu, lembrando ali repetidamente aquela mágoa, aquele rancor, como se simbolicamente nós tivéssemos aquela mágoa dentro de uma caixinha e todos os dias nós abrimos aquela caixinha e como se disséssemos: olha como eu sofri, olha que o outro me provocou, olha como eu sou vítima, olha como minha vida a partir dali não é a mesma por algo que alguém me fez. Enfim, nós temos esse exercício do perdão, do esquecimento e nós acabamos alimentando até diariamente aquilo que já aconteceu. Por isso é que para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para que a gente caminhe a partir de agora com um pouco mais de leveza, de segurança, está aí o exercício do perdão, que, como ele diz, é um remédio santo, bendito. Nós percebemos quando nós temos mágoa de alguém, quando temos ódio, rancor, o desejo de vingança, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa felicidade. É como se nós estivéssemos presos àquela pessoa por um cabo e cada vez que nós pensamos naquela situação, naquela pessoa, esse cabo como que se ganhasse consistência, massa e ficássemos ali cada vez mais presos ao outro. O dia em que nós conseguimos perdoar, o dia que nós conseguimos fazer com que aquilo não permaneça mais na nossa vida cotidiana, que bem que nos faz. É como se cortássemos ali com uma tesoura, aquele vínculo, aquele elo, e aí nós caminhamos mais tranquilamente, mais seguros, mais felizes e deixamos também que o outro caminhe. Então, essa imagem simbólica desse cabo que nos prende quando nós estamos com mágoa e que quanto mais nós alimentamos, mais esse cabo ganha consistência, eu acho interessante para que a gente busque, então, gradativamente, dia a dia, pedindo muito a Deus, nos esforçando, para que esses vínculos eles sejam rompidos
e cada um possa seguir o seu caminho em paz. Ele continua dizendo que o perdão é, pois, um remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Vejam que interessante essa expressão, remédio para a euforia, porque é exatamente assim que fica a nossa mente, em plena euforia, né? Aqueles pensamentos descontrolados, desconexos, pensamentos ali que são de tão intensos, de rancor, de mágoa, de dor, que não se abre espaço para que a alegria chegue, para que nos sintamos bem, porque ficamos ali literalmente presos àquela situação, nessa euforia, né, nesses pensamentos descontrolados. E que trazem ali até um cansaço físico, né? A gente pode perceber que nesses momentos o peito dói, a respiração fica ofegante, a boca fica seca, né? Enfim, né? Altera a nossa pressão arterial. Quantas consequências, né, acabam advindo dessa situação. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, né, não conservar ali detritos e infecções do corpo físico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, né? Aqui nós lembramos quando Jesus diz perdoar, o Evangelho fala, perdoar não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, perdoar sem impor condições, né? Por isso ele diz, perdoa agora, perdoa hoje, perdoa amanhã, incondicionalmente, né? Ou seja, sem exigências. E quantas vezes nós já trazemos essa consciência que precisamos, que aquilo nos faria bem, mas nós vamos adiando, né? E lembramos o que o Evangelho diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo. E é muito doído quando é alguém muito próximo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, que nós queremos essa reconciliação, sentimos falta, sentimos saudades, mas não temos coragem, temos medo desse reencontro, ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, que mesmo reconhecendo que não tomamos ali uma atitude correta, que fomos ali causadores talvez até daquela situação, a gente não tem ali a coragem de chegar e pedir desculpas, né? Ou de buscar uma reconciliação que faria muito bem para a nossa alma, porque seria um ciclo que se fecharia para recomeçar ali um outro ciclo mais pleno, né? Mais alegre. E talvez a outra pessoa do outro lado esteja pensando a mesma coisa, talvez ela tenha saudades de nós, talvez ela queira essa reconciliação, mas como nenhum dos dois acaba cedendo, né, podemos aí correr o risco de amanhã desencarnar e deixarmos aí essa situação pendente. Então, se temos alguém que temos esse impulso, não percamos tempo, né? Mesmo que a outra pessoa não aceite, que ela não seja receptiva, depois nós poderemos falar, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que me cabia, eu estou com a minha consciência mais leve, mais tranquila. Ele diz ainda, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, né? Então, um ponto que nos auxilia para perdoarmos o outro é entender que todos, sem exceção, temos as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas angústias. Nós não sabemos exatamente o que levou a pessoa a tomar aquela atitude, aquele comportamento, como ela estava se sentindo, né? Como ela foi educada, como ela cresceu, quais são os traumas que ela alimenta dentro dela. Enfim, entendendo que todos têm as suas imperfeições e fraquezas assim como nós, isso ameniza um pouco e nos ajuda a vermos o outro não como ali uma figura diabólica até, né? Diabólica no sentido figurado naturalmente, né? Já que o diabo
como concebemos no passado não existe, mas uma criatura até que consideramos perversa, mas que apesar dos erros que ela cometeu, talvez até contra nós, né, o exercício de procurar ver ali até pontos positivos, sermos talvez até solidários, né, e compreendermos que talvez se estivéssemos nas mesmas condições, nós teríamos tomado a mesma atitude, né, a mesma escolha que essa pessoa teve, né? Então, como ele diz, façamos aí procuremos, peçamos muito a Deus para que nós consigamos compreender, né? Porque se nós revidamos, se alimentamos o mesmo pensamento, o mesmo desejo de vingança, o que nos difere do outro? Se o outro nos machucou tanto, se aquilo doeu tanto, mas se eu quero o mesmo para ele, né, eu estou me igualando, então não há nada que me diferencie. E se não há nada que me diferencie, nós somos iguais ali na revolta, na vingança. Então nós temos que esse exercício do perdão, a própria palavra perdoar, se a gente parar para pensar, tem o doar ali no final, né? É doar ali, nos abstendo, abdicando do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Nós dizemos, mas eu não tenho sangue de barata, é a minha dignidade. Mas quantas situações na vida, aquela frase que diz que é melhor ter paz do que ter a razão, né? Ele continua dizendo, é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus diante dos seus próprios algozes, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então é muito significativa essa frase de Jesus, né? Ele foi um espírito o mais puro que passou pela terra, que não tinha nada ao que dever, que não tinha nada ao que pagar, aliás, né? E, no entanto, nos momentos ali, com toda a dor física dele, né, já que estava sendo crucificado, toda a tristeza, né, pelo fato de nós não percebermos ali o evangelho que ele trazia, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como se fôssemos ali crianças, né, que não estávamos percebendo o mal que nós estávamos fazendo a nós mesmos, ou que naquele momento aqueles espíritos estavam fazendo para si próprios. Então, quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós, a pretexto de defender a nossa dignidade, nós atacamos, é o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Agora, aquele que consegue perdoar, que caminha mais livremente, mais leve, esse sim é cheio de coragem, esse sim é cheio de dignidade, esse sim vence a si próprio, né? E é o que ele fala, que isso vai dissolvendo, né, toda a sombra, porque se vamos alimentando o rancor, a mágoa, isso vai se solidificando, isso vai coagulando, isso vai cristalizando. Agora, se pedimos a Deus que gradativamente nos ajude a superar, a ter outros pensamentos, a olhar para o futuro e não ficar olhar para o presente com vistas ao futuro sem ficar preso ao passado, esses pensamentos no bem, eles vão então dissolvendo essas mágoas, né? Então, o primeiro ponto é admitirmos, sim, que nós temos as nossas qualidades, mas também ainda trazemos esses sentimentos difíceis, e com as leituras, com as reflexões, mas sobretudo com o esforço diário, né? Procurando ali perdoar, entender o outro, o que não significa concordar, o que não significa apoiar, né? Mas pensarmos que cada um ali responde perante a própria consciência e que não sejamos ali os juízes implacáveis que apontam o dedo o tempo todo, mas olhemos para nós mesmos, né? O que há para ser melhorado dentro de cada um de nós. E certamente, como tantos falam, a hora que se consegue esse perdão, um novo caminho, uma nova etapa, um novo ciclo se abre, né?
e caminhamos então mais serenos, mais tranquilos. Então fica aí para a nossa reflexão, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, para que possamos exercitar diariamente, o perdão, lembrando do título do texto, perdão, remédio santo, bendito, abençoado. Então nós vamos encerrando sempre gratos a Deus, a Jesus, e pedindo por todas as famílias da terra, por todos os lares, por todos os suicidas, por todos aqueles que pensam em suicídio, por todos os que estão sozinhos, por obsessores obsediados e por todos aqueles que alimentam a mágoa, o ódio, o rancor. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ajude para que possamos ter o coração mais sereno, mais tranquilo. Graças a Deus, graças a Jesus.